Olá pessoal, meu nome é Romário Ferreira e eu estou iniciando aqui uma série chamada English Rudiments. E Rudiments é o básico de qualquer coisa, é o alicerce de alguma coisa. Então é isso que nós iremos falar um pouco. Eu vou falar sobre como aprender inglês, a forma que eu usei para aprender e assim por diante. Eu primeiro vou começar por falar um pouco sobre quem sou eu. Esse aqui sou eu, você está vendo aí na foto. Então, meu primeiro contato com o inglês foi em 1998, quando uma igreja de americanos veio construir um templo na Igreja Batista da minha cidade, e aí eu tive meu primeiro contato com um grupo de americanos e vi as pessoas falando inglês pela primeira vez. Óbvio que não me despertou tanto interesse, eu tinha 10 anos naquela época. Mas, com os tempos, eu acabei tendo contato novamente com um outro grupo, na verdade, e em 2004 comecei a estudar inglês por minha conta nesse ano. E assim foi que tudo começou. Com um tempo depois, eu comecei já com o inglês um pouco mais firme, comecei a trabalhar, a fazer pequenos eventos interpretando, e isso, de fato, me ajudou bastante a aprender mais inglês. Daí, eu comecei a ensinar inglês na escola da minha cidade. Foi o meu próximo passo no caminho de aprender mais ainda, porque quanto mais você aprende, ou você tentando ensinar, você acaba aprendendo muito mais. Nesse período de interpretar, eu acabei interpretando em algumas clínicas médicas, e isso me deu um contato inicial com o universo da medicina e os termos da medicina. Eu lembro que eu comprei um dicionáriozinho, Concise Medical Dictionary, Oxford, e usei esse dicionário por um bom tempo. Tempo depois, meu interesse pela área da saúde, eu acabei indo estudar fisioterapia em Brasília e por ali fiquei durante algum tempo. Nessa época, eu consegui um trabalho de instrutor de inglês na escola WhatsApp da Asa Sul, em Brasília, e fiquei ali cerca de um ano. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2012 e morei primeiro em Nova York. Aí dei uma aperfeiçoada boa no inglês. Como eu tinha concluído o curso de fisioterapia no Brasil, eu decidi avançar os meus estudos, mas antes de fazer isso eu tinha que arrumar primeiro um trabalho. E aí eu vim trabalhar passei a trabalhar em uma loja de instrumentos. Como eu também sou músico, então eu acabei trabalhando numa loja chamada Guitar Center. E foi uma ótima experiência, porque uma das coisas mais importantes que você pode fazer para aprender inglês é falar. E você sendo um vendedor, você tem que falar o tempo todo. E isso me ensinou muita coisa sobre como falar inglês da forma certa, como me comunicar, como ser educado, como usar os termos da maneira correta. Enquanto isso, me preparava para entrar no mestrado, porque existia e ainda existe, uma demanda em relação à educação do fisioterapeuta, que você precisa ter pelo menos um mestrado para exercer nos Estados Unidos. E foi aí que eu decidi me candidatar à vaga de mestrado no Massachusetts General Hospital, numa escola que eles fundaram chamada Institute of Health Professions. Então, fiz os testes, passei a fazer mestrado aí. Tive que, depois que terminei o processo, estudar para poder conseguir passar no teste de licença de fisioterapia, o National Physical Therapy Examination, e depois iniciou-se a minha prática clínica depois de ter passado e ter conseguido a minha licença. Na prática clínica, aí sim é que você vai falar muito, porque a arma principal, ou a principal ferramenta de trabalho de um fisioterapeuta ou de um profissional da saúde é a fala. Aqueles que lidam com o público, que lidam com a clínica, se você não conseguir falar, você não terá como tratar seus pacientes. E foi assim que tudo começou. Então a prática clínica me trouxe um outro nível de experiência. Nessa época eu comecei a estudar no Mackenzie Institute, USA, onde eu me aperfeiçoei na área de ortopedia e na área de diagnóstico mecânico e terapia. E é isso que eu faço até o dia de hoje. Em seguida, eu continuei meus estudos, indo a chegar ao nível de fazer um Doctor of Physical Therapy na Arcadia University, em Glenside, Pensilvânia.
E é mais ou menos isso que é por aí que nós estamos. Então, para poder começar a gente falar sobre estudar, eu tenho que falar sobre uma coisa essencial, que é decisão. Você precisa de tomar uma decisão quando você vai fazer algo, e estudar é uma dessas decisões. Então, eu vou mostrar na verdade, um cronogramazinho, uma imagem que a gente usa para entender como os pacientes estão no processo de mudança, em que área eles estão. Então, existe um negócio chamado The Trans-Theoretical Model, Stages of Change. É o transteórico modelo de mudança. Então, me perdoem aí que uma coisa muito interessante também, quando você aprende um termo pela primeira vez em inglês, você acaba não sabendo como dizer o termo em português, porque você nunca ouviu aquele termo em português. Então, quando você vê alguém que mora em outro país não achar um termo, não é que ela está esquecendo a língua materna dela, porque ela não sabe o termo, ela aprendeu o termo em um outro idioma. Então, é assim que funciona a coisa. Mas, vejamos, nesse aí existem alguns passos. O primeiro passo é o passo da pre-contemplation, que é o passo em que você não tem noção ainda daquela habilidade, daquela coisa que você vai aprender. Então, é a fase do não, onde você não cogita aprender alguma coisa. Quando você ouve aquele ponto, ou tem um interesse em aprender alguma coisa, ou fazer uma determinada mudança, você está no período de contemplation, que é o período do talvez. E aí, quando você realmente começa a dizer assim, agora eu vou fazer o negócio, você passa para o processo de preparation. Você começa a se preparar para aquilo ali. E em seguida vem o próximo passo. Se você decidir que você vai fazer aquilo, vem o processo de action. É o processo onde você faz a coisa. Quando você começar a fazer, e você já estiver num período mais avançado, você agora passa para o período de manutenção. É o período de maintenance, or keep going. Mantenha-se indo. Então, é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Você tem que saber em que estágio do aprendizado você está, porque senão você não vai saber para onde ir. Você pode estar no período de contemplation, ou de preparation, ou doing, ou no processo de maintenance. Seja qual for o processo, você precisa entender isso. E eu digo isso porque nem todas as pessoas estão dispostas a aprender as coisas, porque as coisas são difíceis de aprender e exigem trabalho. E nem todo mundo quer dedicar a quantidade de trabalho necessária para alguma coisa. Então, é isso que eu queria falar em primeiro lugar. Agora vamos adiante. Agora, a questão que a gente está estudando aqui, ou discutindo aqui, é sobre como aprender inglês. E eu quero falar sobre como estruturar o seu aprendizado de inglês. Isso é essencial. A primeira coisa, a gente precisa definir um propósito. Responder o quê? Quanto é o suficiente? Quanto de inglês eu preciso saber para eu estar satisfeito? Se você não souber da resposta para essa pergunta, as coisas ficam difíceis e você pode se frustrar. Então é bom você saber, eu quero estar num nível de conversação, eu quero fazer uma viagem aqui, eu quero assistir uma aula, eu quero fazer um doutorado em outro país de língua inglesa. Então, quando você tem essa noção do que você quer fazer, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, se você já tem essa ideia na sua cabeça do que você precisa saber agora onde você está no processo. Qual o seu nível? Se você não sabe o seu nível, então você não começou do nada ainda, então você está no nível 0. É simples. Mas se você já estudou um pouco, você parou, depois voltou de novo, é bom saber em que nível você está, porque isso vai te ajudar muito no processo de o que você vai estudar. Às vezes é importante começar do zero para você poder rever as coisas e conseguir prosseguir daquele ponto ali. Existem sites na internet, eu não lembro nenhum de cabeça agora, mas de vez em quando eu vejo aparecer testes gratuitos, né, de como você estudar, nivelar o seu inglês. Então, pode dar uma olhada em um desses níveis aí. Próxima coisa você vai escolher como você quer estudar. Você quer estudar só
em casa ou você quer estudar em uma escola. Se você for estudar em uma escola, você vai seguir as diretrizes e o plano daquela escola. Se você for estudar só, aí você precisa, né, de traçar o seu próprio plano. E aí, o que eu digo é o seguinte, se você escolher estudar só, escolha um método, escolha um livro ou um método de inglês. Vai lá na BBC English Course, escolha um curso e siga esse curso. Você precisa ter uma linha de raciocínio, você precisa manter uma ordem. Então, siga um curso, seja ele qual for, mas siga. Depois, quando você for aumentando o seu nível de conhecimento, você pode fazer um negócio que a gente chama em inglês de branch out, que é você espalhar as suas ramas, né? Você tomar outros caminhos, é você incluir no seu estudo outras coisas, outros elementos para enriquecer o seu conhecimento. Então faça isso, mas não entre na escola ou no estudo sem um plano, sem um método. O método ele vai te dar, mesmo que ele seja um método simples, ele vai te dar um norte. É por aqui que você vai traçar esse rumo, embora você possa adicionar outras coisas depois. Então, eu quero mostrar para vocês como é que eu vejo as coisas. Eu vejo assim, a primeira coisa a se estudar são nouns, que são substantivos, e pronouns. Você tem que entender o quem das coisas. Depois, os verbos, que são as ações. O que é que alguém está fazendo. Então, você tem que saber o quem, depois saber o que a pessoa está fazendo. A próxima coisa, você precisa saber a quem aquela coisa está sendo feita, ou ao que. Quem está recebendo, quem é o receptor daquelas ações. São os objects. E aí eu coloco aqui os artigos a e an, porque esses dois têm uma importância fundamental. Você precisa conhecer bem os artigos, porque eles são muito úteis. Outra coisa, o verbo to be. Eu não começo com o verbo to be, as pessoas costumam começar com isso, mas eu não começo com isso. Primeiro, eu quero que a pessoa tenha uma noção das palavras iniciais, as mais simples, antes de começar com o verbo to be, porque é um verbo mais irregular, ele é um pouco mais complexo, tem mais coisa para pensar sobre ele. Então, eu deixo ele um pouquinho mais adiante para você ter um contato inicial com a língua antes de você pular para uma coisa mais densa, como é o verbo to be. Em seguida, eu passo pelo definite article, que é o artigo the, que é o os e as, o e a no português. Por quê? É uma coisa tão simples, mas ele tem tanta regra de você aplicar, onde você não aplicar. Quando você começa a usar essas regras, você vai esquecer das regras, mas vai ficar dentro de você. E é praticamente o objetivo do inglês, é você estuda para um dia não precisar estudar mais. É mais ou menos assim que funciona. Quando você passa do nível que você já não precisa mais pensar sobre aquilo ali, muito bem, você chegou no nível que o inglês é natural para você. Então, às vezes, para você ensinar alguém, você vai ter que quebrar e voltar atrás para reaprender as coisas, como você aprendeu. Então, o artigo é isso também. Você vai chegar a um ponto que você vai desaprender ou esquecer das regras, mas as regras vão estar tão engrenadas no seu cérebro que vão ficar ali. Vai ser mais fácil. Pronomes, ainda mais. Demonstrative pronouns, que são os pronomes de indicação das coisas, e dentro desse nicho aí existe um negócio interessante que são o relative pronoun, que é a palavra that, que a gente vai falar um pouco também, e adjectives, outras coisas assim. E a última coisa que eu falo é o putting things together, que são conjunções e preposições. Isso é uma coisa fundamental, preposições e conjunções. Pelo seguinte, porque as frases elas vão ficando soltas se você não souber como juntar as orações. Então, isso é importante. Você vai ver, as preposições são uma classe de palavra muito grande, aliás, tem muitas preposições,
As conjunções têm um pouco menos, mas são de fundamental importância. Então a gente mata aqui mais ou menos qual é o plano que a gente precisa para estudar a língua. Então, falamos aqui desses 7 itens. Agora nós iremos entrar no estudo dos itens em si. Claro que a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque tem muitos detalhes para você estudar e você vai ter que estudar isso com o tempo. Mas imagine isso aqui como categorias, umas cestas assim, cestas de informação. E você vai pegar as informações que você adquirir por aí, e eu colocaria mais uma cesta ainda de informação que eu não coloquei aqui, que seria a cesta dos outros. Coisas que você não consegue encaixar dentro dessa lista, você coloca naquela cestinha lá, basket. Então, vamos entrar começando com nouns e pronouns. Então, se liga aí.